Olá traders, bem-vindos a mais uma aula e nesta aula vamos fazer o backtest, ok? Eu vou substituir o backtest anterior aí que tínhamos sobre o Nasdaq, porque ainda não tínhamos o conteúdo aí, principalmente sobre o Market Maker Buy Model, ok? Então aqui eu vou já incluir Market Maker Buy Model e os outros conceitos lá que nós fomos acrescentando ao longo do tempo, ok? Então, será um vídeo longo, já a avisar, mas assistam este vídeo até ao final, ok? Assistam o vídeo até ao final. Então, a primeira coisa que eu faço é sempre analisar o tempo gráfico diário, ok? Para ter a visão macro e a longo termo, ok? Então, vamos aqui ver o que é que nós temos agora em termos, ou seja, eu quero ver qual é o próximo ponto de liquidez que o mercado vai buscar, ok? Então, já sabemos que o mercado, depois de varrer a liquidez externa, ele vai procurar a interna e vice-versa. Se resta a interna, vai buscar a externa, ok? Então, analisando aqui, vamos olhar sempre para a informação aqui mais recente, ok? Então, o que aconteceu aqui até agora, ok? Podemos ver aqui este fundo que reagiu aqui deste breaker, ok? O que é um breaker? Se forem prestar atenção, o mercado variou a liquidez do fundo aqui, variou aqui a liquidez também do topo, ok? Então, tinha esta liquidez externa aqui que ele variou, aqui no gráfico diário, ok? Deixando o breaker, também podemos olhar assim, ele variou externa, estaremos a antecipar, ver o mercado voltar para uma liquidez interna que seria o Fair Value Gap, ok? Então, temos este Fair Value Gap aqui, que está dentro deste breaker, ok? Então, normalmente quando eu tenho breaker, eu uso o fechamento aqui. Então, breaker, neste caso, né, como é de alta, estaremos a prestar atenção nas velas de alta. Então, o breaker aqui seria este, né? Eu costumo usar aí o fechamento mesmo. Então, já tivemos a primeira reação aqui, só que ele não conseguiu vir variar a liquidez externa. Por que ele não conseguiu vir variar a liquidez externa? Porque se formos olhar, nós tínhamos esta liquidez aqui de alta resistência, ok? Temos a liquidez de alta resistência lá nos topos. Então, vamos colocar aqui High Resistance Liquidity Run. Então, esta é a liquidez de alta resistência. Então, veio deste ponto, qual era o objetivo aqui? Era criar mais liquidez para o mercado depois de reagir aqui, conseguir viver a liquidez externa. Então, se forem anotar agora, prestarem atenção para os topos, já temos aqui uma liquidez de baixa resistência, ok? Então, agora temos aqui uma liquidez de baixa resistência olhando para os topos. Então, como eu disse aí na aula sobre liquidez, queremos ver a liquidez de alta resistência do nosso lado e de baixa resistência nos nossos alvos, ok? Então, liquidez aqui de low resistance liquidity run, ok? Então, esta é a liquidez de baixa resistência agora, ok? Então, se eu quisesse operar apenas usando o gráfico diário, o que eu estaria à espera de ver? O mercado a voltar para este ponto e depois, ok? Depois dele reagir aqui deste ponto, que é a liquidez interna, que é o Fair Value Gap aqui, estaria à espera de ver o mercado a variar a liquidez externa deste outro ponto. Então, notem que temos estes fundos, ok? Que seria a liquidez externa, ok? Topos e fundos, liquidez externa. Fair Value Gaps, vamos olhar isso como liquidez interna, ok? Então, temos estes fundos que é de detecção de baixa resistência, que estão acima do que da nossa liquidez interna. Além disso, temos o breaker aqui, ok? Então, o breaker para mim seria isto, ok? Todas essas velas de alta aqui, ok? As velas de alta aqui seriam o meu breaker. Então, nós estamos dentro deste breaker, ok? E dentro do breaker também temos o nosso Fair Value Gap. Então, a primeira tentativa de sair daqui do breaker não conseguiu variar a liquidez externa, porque tínhamos alta resistência lá nos topos. Agora, estamos a antecipar a ver o mercado a vir até este Fair Value Gap, ok? Então, vou colocar aqui as anotações, só para vocês saberem o que é que nós temos e o que é que nós não temos. Temos o Fair Value Gap aqui, que é do diário, ok? Então, D que eu coloquei entre parênteses, estou a indicar que estou no gráfico diário. Temos o breaker, aqui. Normalmente costumo colocar positivo, que é breaker de alta, também do diário,
ok? E além disto, temos também, ok? Estes fundos, que seria a liquidez externa, ok? Então, se levar esta liquidez externa, ok? Vamos supor que não temos nada disto, ok? Vamos supor que não temos nenhum breaker nem este fair value gap. Se levar a liquidez externa, se o mercado consegue variar a liquidez externa, nós estaremos a antecipar, ver o mercado a variar, ou seja, a buscar a liquidez interna, ok? Então estaremos a prestar atenção aqui nesta perna. Temos algum fair value gap aqui nesta perna? Não. Então, como o mercado só está à procura de liquidez, então ele haveria de variar esta externa e depois ir buscar a outra liquidez que seria externa aqui, ok? E além disso, temos um fair value gap acima desses topos iguais aqui, ok? Então ele poderá ter uma pausa aqui neste ponto antes de continuar a subir para variar esta outra liquidez, ok? Então temos este outro fair value gap aqui acima desses topos iguais, ok? Então, o que eu estou a antecipar aqui pelo gráfico diário é ver o mercado primeiro a vir até este fair value gap, variando esta liquidez externa, reagindo também aqui do breaker, ok? Então, vamos fazer aqui a combinação com as kill zones, ok? Então, normalmente, o que eu estaria à espera, né, para este dia agora seria preços baixos. Então, estaria à procura de vendas. Agora, o que acontece? Vamos combinar aí com as kill zones. Normalmente, neste deck, eu costumo operar a partir das 9h30, que é a abertura da sessão que é a abertura do mercado de ações, né? Então, 9h30 até as 12, que seria a sessão da manhã aí, ok? Mas se quiserem também podem olhar a partir das 8h30, porque já estamos dentro daquilo que é a sessão de Nova York. Mas eu, de preferência, olho a partir das 9h30, ok? Então, se até as 9h30 eu não estiver neste ponto, eu estarei a antecipar compras, ok? Estarei a antecipar, aliás, não estiver neste ponto, estarei a antecipar vendas, ok? Preços baixos. Agora, se no período das 9h30 eu já estiver aqui neste ponto, ok? Se eu já estiver aqui neste ponto, aí estarei a antecipar compras, ok? Porque quais são as zonas sensíveis do Fair Value Gap? Tenho a zona Premium, tenho a zona de equilíbrio e tenho a zona de desconto. Então, normalmente, eu olho já logo aí para a zona Premium. Então, se eu já estiver aqui na zona Premium, e ainda por cima, como estamos no Breaker, e aí também vai variar esta liquidez, não há necessidade de estar à espera de ver o mercado vir até a zona de desconto, ok? Então, neste caso, ele pode até não preencher, ok? Ou até pode vir até mesmo o equilíbrio, ok? Temos esta pequena vela aqui, poderia estar a oferecer suporte ao preço, né? A vela de baixa, então ele poderia também vir até o equilíbrio, ok? Mas se ele estiver aqui às 9h30, aí eu já sei que ele pode ter esse espaço para poder expandir, ok? Então já analisei aqui o gráfico diário. Então, para este dia em específico, eu estarei à espera de ver o mercado ou a vir até aqui, ou sair daqui até um certo ponto, ok? Desculpa. Então, vou sair agora deste gráfico diário para o gráfico de 15, ok? Não preciso passar do 4, 1 hora, ok? Eu já passo logo aí para o gráfico de 15 minutos, ok? Então, no gráfico de 15 minutos, ok? Onde é que nós estamos? Até agora, eu vou colocar aqui os separadores só para vermos em que dias estamos, ok? Então, esta dupla separação, normalmente esta plataforma costuma dar o domingo, ok? Então, aqui é domingo, isto foi sexta. Então, vou marcar agora a minha kill zone, ok? Da segunda-feira, 9h30, ok? 9h30 aqui, até às 12. Ok? Até às 12. Então, esta é a sessão da manhã, ok? Depois temos aí a sessão da tarde, das 16, aliás, das 3 até às 16h10, ok? Que é quando fecha aí a sessão lá de Nova York, né? Mercado de ações, 16h10, ok? Ou podem dizer 16 também, se quiserem, ok? Então, vou colocar, então já estamos aqui no gráfico de 15. Então, temos o Fair Value Gap aqui, que é do gráfico diário. Esta linha é o breaker, ok? Que nós anotamos lá no gráfico diário. Então, vamos aqui, esperar que ele chegue aí na nossa kill zone. Então, isto é a seção de Londres, não me interessa. Não, preste atenção, que aqui na seção de Londres já chega na zona de desconto, ok? Vamos ver onde ele vai abrir, onde é que nós vamos abrir. Então, ele abre, já reagiu aqui do gráfico, ou seja, da seção, ou do Fair Value Gap lá do gráfico diário.
Então vou marcar aqui o preço das 9h30. Ok, marcar aqui o preço das 9h30. Ok, 9h30 que é aqui. Ok, então temos aí o preço da abertura das 9h30. Vou colocar aqui para saberem o que é realmente 9h30. Então, o que nós queremos é ver, ok? Aplicando agora o Power of Three. Nós queremos ver o mercado a vir abaixo do preço de abertura para poder nos dar a nossa entrada. De preferência, ok? Abaixo do preço de abertura. Ok? Então, normalmente, depois do gráfico de 15, eu passo para o gráfico de 5. Mas deixa eu explicar algo aqui agora, usando o gráfico de 15. Normalmente, quando eu estou à procura de liquidez, eu olho para o outro lado da curva. Ok? Olhem isso em termos de market maker model, ok? Então, neste caso, estou a antecipar aqui a formação do market maker buy model, ok? Já tenho o lado vendedor da curva, estou a antecipar agora o lado comprador da curva, ok? Não, o que acontece? Quando eu quero ver a varredura de liquidez, ok? Externa nesse caso, olho para o outro lado. Então, qual foi o último ponto antes do mercado atingir aquele fair value gap do gráfico diário? Foi este, ok? Então aqui tenho liquidez externa, ok? Depois dele variar a liquidez externa, nós estaríamos a antecipar a ver o mercado a vir até a liquidez interna. Olhando aqui para este tempo gráfico, eu não vejo nenhuma liquidez interna aqui neste ponto. Então, se não tem a liquidez interna, há uma probabilidade de ver o mercado a vir variar também esta liquidez externa deste ponto, ok? Então, e isso também vai coincidir em vermos preços baixos, abaixo do preço de abertura aqui das 9h30, ok? Então ele pode voltar mais uma vez aqui até a este Fair Value Gap, ok? Já está na zona de desconto, ok? Então daqui eu estaria a antecipar ver preços altos, ok? Mas voltando aqui agora à liquidez. Quando ele varia a liquidez externa, eu estou sempre a olhar para a liquidez externa do outro lado. Por quê? Vamos olhar para a lógica aqui. Deste lado da curva, os traders estiveram a vender, ok? Então aqui eles tiveram vendas. Aqui eles tiveram vendas. Aqui eles tiveram vendas. Aqui neste ponto também tiveram vendas. Aqui tiveram vendas. E este também foi o último ponto. Opa! Este foi o último ponto onde eles também tiveram vendas antes de ele vir até a zona de desconto. Então, ele variou. Este último ponto, que é a liquidez externa, ok? Estarei a antecipar a ver o mercado a vir até uma liquidez interna, que não vejo aqui neste caso, ok? Não vejo nenhuma liquidez interna, né? Então, daqui ele pode vir até este ponto, varia novamente aqui a liquidez externa desse ponto antes de continuar a subir, ok? Então, se ele vem a vamos supor que aqui tivesse uma liquidez interna, o Fair Value Gap, ok? Então, ele sai de externa para interna. Se eu quisesse a outra liquidez externa, depois dele reagir da interna, eu não estaria focado aqui neste topo, ok? É uma liquidez externa sim, mas já está do meu lado comprador. Eu quero olhar para o outro lado da curva. Então, o outro ponto de liquidez seria este, ok? Se eu conseguir variar esta liquidez, também estarei a antecipar a ver o mercado a vir até a liquidez interna, antes de ele buscar novamente a liquidez externa, ok? Então, daqui, varia a liquidez externa, estarei a antecipar a ver o mercado a vir até a liquidez interna, de interna para externa. Não estaria focado no topo que ele vai formar aqui depois desta variadora de liquidez, mas sim neste outro topo, ok? Assim sucessivamente, ok? Então, quando eu falo de interna para externa, externa para interna, ok? Estou a olhar aqui em termos do Market Maker Buy Model ou Market Maker Sell Model, sempre olhando para o outro lado da curva, ok? Então, liquidez externa, volta para interna, ok? Vamos usar a interna para as nossas compras, variando a externa do lado vendedor, ok? Porque onde é que estão os buy stops? Okay? Acima desses pontos teremos buy stops, ok? Buy stops, ou seja, traders que estão dispostos a comprar, ok? Além dos stop loss dos traders que venderam, ok? Tem também os buy stops, que são traders que estão dispostos a comprar acima destes topos,
ok? Então, se eu compro aqui, vou fechar a minha operação com esses traders que estão dispostos aqui a comprar, ok? Então aqui temos buy stops e além disso também temos stop losses, ok? A proteção dos traders, ok? Dos traders que venderam, ok? Então eu vou olhar para esse lado da curva para ter os meus objetivos e não estes, ok? Do lado comprador aqui, ok? O erro que muitos cometem é, vamos lá, depois de reagir aqui da interna, estariam à espera, por exemplo, teremos aqui a varredura desta liquidez externa aqui. Estarão à espera de ver o mercado a voltar para um fair value gap, por exemplo, aqui mais, em alguns casos, eles não terão o mercado a voltar até o fair value gap que ele deixa aqui. Por quê? Porque o foco não era esse, era do outro lado lá da curva. Mas vamos ver aqui exemplos, ok? Então, abriu aqui 9,5. Normalmente, depois disso, eu já passo aqui para o gráfico de 5 à procura da minha entrada, né? Então, no gráfico de 5, se forem olhar aqui, depois que ele variou a liquidez aqui, estarei à procura da liquidez interna, mas não temos nenhuma liquidez interna. Então, vamos ver o que ele faz aqui a seguir, ok? Volta novamente aqui ao preço de abertura e vai buscar o quê? Vai buscar o quê? Vai buscar aqui a liquidez externa, ok? Preste atenção onde é que ele foi buscar a liquidez externa. Do outro lado da curva, ok? Eu ainda não consegui a minha entrada, ok? Só para estarmos alinhados aqui. Vou buscar a liquidez externa do outro lado da curva, ok? Não, daqui deste ponto, ele depois teria de buscar o quê? A liquidez interna, ok? Liquidez interna que seria o fair value gap. Conseguem ver algum fair value gap? Eu ainda não vejo, ok? Então, tem a liquidez aqui de baixa resistência aqui. Aqui também temos uma liquidez de baixa resistência. Então, essa é a probabilidade do mercado vir buscar esta liquidez e vir abaixo do preço de abertura, ok? Vamos ver se ele consegue fazer isso ainda nesta sessão da manhã. Ok, já terminou aqui a sessão da manhã. Voltou aí ao preço de abertura das 9,5. Então vamos passar para a sessão da tarde, ok, que será o meu novo foco. Sessão da tarde, 13 até aí 16, ok, 16h10. 16h10, que é o fim aqui desta da sessão, né? Da tarde, ok? Então vou puxar também aqui o preço de abertura das 9,5, porque ainda estamos ainda próximos deste preço. Ok, nós estamos aqui próximos do preço de abertura das 9,5, ok? Então, neste intervalo das 9 às 12 nós não queremos operar, ok? Então já variou essa liquidez, estamos abaixo do preço de abertura, ok? Mas ainda não temos, ok? Ele volta novamente, presta atenção, volta novamente e vai aqui a liquidez deste ponto. Ok? Então nós estamos à espera. Agora, como ele está na zona premium aqui do Fair Value Gap, ele já pode dar-nos aqui o MSS antes dele continuar a subir, ok? Então, olhando aqui pelo gráfico de 15, temos aqui o Market Maker Buy Model. Então, esta agora é que seria a última fase aqui antes dele atingir aqui este Fair Value Gap, ok? Então, este seria uma liquidez externa do outro lado da curva, ok? Este ponto seria uma liquidez externa do outro lado da curva. Esta primeira linha aqui, ok? Só para não atrapalhar, é o breaker lá do gráfico diário, ok? Então, estamos abaixo do preço de abertura das 9,5, ok? Então, neste intervalo não queremos nenhuma operação, ok? Temos que entrar dentro da nossa kill zone para termos operações de alta probabilidade. Ele já causa o MSS, ok? Já temos o MSS aqui, que é a mudança na estrutura de mercado. Então, a partir deste ponto, já podemos começar já a pensar em buscar a liquidez externa, né? Do outro lado lá da curva, ok? Então, MSS. MSS é o sinal de que ele já saiu do market maker. Aliás, de um fluxo de ordem de baixa para um fluxo de ordem de alta, ok? Então, temos aqui. Vamos ver se ele, ok, já deixou aí o Fair Value Gap. Este é o Fair Value Gap que nós queremos usar para as nossas compras, ok? Se vocês forem a prestar atenção também, o mercado tende muito a voltar
ao preço de abertura para nos dar oportunidade, ok? Então temos aqui o preço de abertura das 9h30. Então normalmente eu costumo usar já a zona premium para ativar aí a minha operação, ok? Temos aqui o preço de abertura, onde dentro deste Fair Value Gap, ok? Então isto também poderemos usar como um breaker se quisermos, ok? Então entramos aqui agora dentro da nossa sessão, estamos à espera de que ele venha até ao Fair Value Gap. Então com esta vela na zona premium já podemos efetuar aqui a entrada, ok? Vamos ver se ele vai ver até aqui o preço de abertura. Vou efetuar aqui a minha entrada. Preço de abertura, vamos usar aí, ok, pode ser aí 2%, não tem problema. Então vou colocar o meu stop. Então o que eu quero ver? O meu stop eu quero colocar abaixo de um fundo em que tem alta resistência. Se forem a comparar aqui, ok? Tivemos a varredura aqui deste fundo com este movimento, ok? Então aqui temos o quê? Uma liquidez de alta resistência, ok? Então nós queremos colocar o nosso stop onde temos a liquidez de alta resistência e o nosso alvo tem que ser numa liquidez de baixa resistência, ok? Temos baixa resistência aqui, mas isto não me daria um bom risco de retorno, acredito eu. Então, efetuar aqui nessa. Ok, até acho que tenho aqui de 1 para 2. Então já seria um bom alvo. Mas eu quero vos ensinar algo aqui nesta aula. Ok, então 1 para 1. Ok, deixa eu duplicar. Isto está 1 para 2 de qualquer coisa. Ok, então seria um bom alvo, sim. Ok, mas como nós falamos nas aulas anteriores, o mercado, os melhores alvos, ou os alvos mais fáceis que vocês vão encontrar no mercado são as máximas mínimas dos dias anteriores, ok? Então aqui, qual foi o dia anterior? Sexta-feira. Então temos aqui a máxima do dia anterior, que seria este ponto aqui, que é o início do Market Maker Buy Model, né? A consolidação inicial, que foi neste ponto, ok? Market Maker, aqui lado vendedor, lado comprador, ok? Então, nós já varemos a mínima do dia anterior. Então, se nós já varemos a mínima, há pouca probabilidade dele valer a máxima também do dia anterior. Então, o que nós estaremos a antecipar é ver o mercado a voltar dentro deste intervalo, ok? No máximo é o que ele vai conseguir fazer. Então, esta foi a mínima, ok? Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, ok? Então, esta foi a mínima do dia anterior, ok? Esta foi a mínima. Ele já variou a mínima, como podem ver, estamos abaixo aqui da mínima do dia anterior e temos a máxima, ok? Então, no máximo, como já varemos a mínima, ele pode voltar dentro deste intervalo aqui da sexta-feira, ok? Então, vamos ver o que é que nós temos em termos de alvos, possíveis alvos aqui, olhando para este Market Maker Buy Model, ok? Então, já conseguimos ler a nossa entrada. O alvo aqui estaria ok? Não tem nenhum problema em colocar o alvo aqui, ok? Que seria uma liquidez externa do outro lado da curva, ok? Este faz parte do outro lado da curva, que é o lado vendedor. Foi o último ponto onde o mercado conseguiu puxar os preços para baixo até chegar no Fair Value Gap. Farei também a liquidez externa aqui do outro lado, ok? Deste ponto. Então, é uma liquidez que poderíamos usar. Então, além dessa liquidez, teríamos este outro ponto aqui, ok? Esta seria uma liquidez externa. E esta liquidez externa está acompanhada aqui por um Fair Value Gap, ok? Então, nós estamos a comprar numa liquidez interna, então estaríamos à procura de uma liquidez externa para poder sair. Então, poderíamos pegar este ponto, este primeiro alvo aqui, já dá um bom risco de retorno, ok? Já dá um bom risco de retorno, poderíamos usar sim, mas deixa eu vos ensinar uma outra coisa aqui. Prestem atenção que quando o mercado baixou, vou usar aqui o gráfico de cima só para ficar mais claro. Quando o mercado baixou aqui, variou a liquidez deste fundo, ok? Variou a liquidez deste fundo, depois veio, estou a antecipar agora a varredura da liquidez externa acima deste ponto. Então, o que isso seria? Seria um breaker, ok? Então, estou a antecipar a formação de um breaker, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Nesta perna, ok, em que nós estamos a antecipar a varredura de liquidez, já variou a externa aqui do fundo, estou a antecipar a varredura também da externa aqui deste outro fundo, vou pegar deste fundo até o topo, o outro topo que eu estou à espera de ver o mercado também a variar a liquidez, ok? Antecipando aqui a formação de um breaker. Ainda não tenho breaker, estou a antecipar a formação desse breaker.
vou pegar este mesmo tamanho, duplicar, ok? Isto é algo que não expliquei aí na aula sobre o breaker. Opa. Então, pegar aí o mesmo tamanho, vou passar aí para a parte de cima só, ok? Passar o mesmo tamanho, okay, para a parte de cima, ok? Então, preste atenção aqui. Passei o mesmo tamanho para a parte de cima. Vou usar o Graphic aqui só para ficar mais fácil a visão, ok? Passei o mesmo tamanho para a parte de cima. Nós podemos usar isto como o nosso alvo, ok? Então, estou a antecipar, ver o mercado a vir até mais ou menos a este ponto, ok? Então, preste atenção. E este ponto também, esta medida que nós tiramos, coincide com o quê? Com quase o preenchimento aqui deste gap, ok? Deste fair value gap aqui, ok? Então, além de variar esta liquidez externa do outro lado da curva, ok? Este ponto, então, saiu de interna, teremos a espera de ver variadura da liquidez externa aqui, ok? Então, notem que este ponto também não passa aquilo que é a máxima do dia anterior, ok? Ele apenas, estamos a antecipar ele voltar dentro deste intervalo, ok? Então, este seria um bom alvo para o dia. Ainda estamos na sessão da tarde, não tivemos um grande movimento ainda na sessão da manhã, ok? Então, esta sessão da tarde pode ter um grande movimento, ok? Porque ele teve a consolidar na sessão de Londres, sessão da manhã também foi a mesma coisa, então esta sessão ele pode já ter aí o impulso, ok? Então, vamos esperar aqui para ver o que é que acontece. Então, nesta área poderia servir esta liquidez externa acima deste ponto, né? Interna para externa, ok? Aqui neste ponto poderíamos fechar uma parcial, então vou colocar aqui. Então, depois disso, vamos colocar aqui o play. Já entramos na posição. Ok. Então, volta novamente abaixo do preço de abertura. Ainda tem o fair value gap aqui. Liquidez de baixa, aliás, de alta resistência aqui nos fundos, ok? Daria mais confiança, ok? Então, ele já ganhei aqui um impulso. Sai. Então, e se forem prestar atenção, olhando para o gráfico de 5 minutos, nós estamos perante a um pequeno market maker buy model, ok? Isto é um pequeno market maker buy model. Então, esta foi a última fase de distribuição. Quebrou a última fase de distribuição, seria a quebra de estrutura de alta probabilidade. Voltou aqui ao fair value gap, teremos de antecipar a varredura aqui da consolidação inicial, ok? Mas temos também um maior market maker buy model que estamos aqui a antecipar olhando para o gráfico de 15 minutos, ok? Então, vamos ver aí. Vou adiantar aqui, acho que vai ser um pouco rápido, ok? Então, aqui ele vale esta externa, poderemos fechar uma parte da posição, ok? Então, as entradas, nós estamos à procura dentro das kill zones, ok? Então, depois disso, notem aqui 16:10, ok? Que é onde fecha aí já a sessão lá de Nova York, né? O mercado de ações, né? 16:10. Então, depois disso eu já não quero abrir mais nenhuma operação, ok? Aqui só estaria a fazer o gerenciamento desta minha posição. Então, ele variou a externa aqui, deste ponto. Aqui eu posso fechar uma parcial. Vamos ver aqui, parcial. Como é que eu faço para fechar esta ordem? Só quero fechar uma parte aqui da posição. Acho que não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Mas tinha essa opção de fechar parcial. Aqui só me dá a opção de fechar todas as ordens. Open Group of Orders. Não. Ok. Aqui normalmente eu estaria a fechar parcial. Ok. Então acho que aqui não dá esta opção. Se não dá opção, ok? Então, vamos supor que fechei aí uma parcial aqui neste ponto, ok? Então, meu alvo é aquele tamanho que nós tiramos aqui, ok? Este ponto aqui. Mas eu normalmente não costumo deixar operações até o dia seguinte, ok? Então, até o final do dia, se ele não conseguir atingir, eu vou fechar aí a posição, ok? Então, o foco onde é que é? Ele agora variou a externa, ok? Normalmente ele varia a externa, volta para a interna, depois de interna vai para a externa, mas a externa que ele vai é do outro lado da curva, ok? Então o foco seria neste topo aqui, ok? Então o primeiro já atingiu, o outro seria este, ok? Então ele ainda não variou, ok? Já variou aqui a externa, aqui neste ponto, ok?
da externa, ele já atingiu o nosso objetivo, ok? Notem que já está quase lá e ainda não fechou o dia aqui, ok? Ele vai aparecer aqui separador automático, ok? Quando já estiver próximo aí de fechamento. Então, variou a externa, do outro lado lá da curva, voltou para a interna. Desta interna, ele já pode ir até ao alvo. Vamos ver se isso acontece. Quase lá no alvo, ok? Aqui já fechou. Neste ponto eu já estaria a fechar esta a posição aqui, ok? Não conseguiu atingir o alvo, ok? Não tem nenhum problema. Estaria a fechar a posição. Não costumo deixar posições abertas até o dia seguinte aqui, ok? Mas, como podem ver, usamos antecipamos a formação do breaker, né? Usamos esta perna, projetamos aí para cima e normalmente é onde o mercado costuma nos levar, ok? Então vou fechar esta posição, ok? Não costumo deixar aí operações até o dia seguinte. Onde que está aqui? Posições, ordens, ok? Então fechar, ok? Fechei a ordem, então fechamos aí o dia. Esta seria a operação de dia, dentro das kill zones, ok? Já vos mostrei também a outra coisa aí que nós podemos fazer com o breaker, ok? Então estamos aqui no próximo dia. Primeira coisa que eu faço sempre, vamos olhar lá para o gráfico diário, ok? Olhar lá para o gráfico diário, como é que nós estamos no gráfico diário. Como podemos ver, reagimos ali da zona premium do Fair Value Gap e também tínhamos o breaker, sem esquecer aí do breaker, ok? Tínhamos o breaker, reagiu, além dele, reagiu do Fair Value Gap, reagiu também do breaker, varreu a liquidez externa aqui desses fundos, ok? Então agora estaríamos a antecipar a ver preços altos, ok? Até esta zona, ok? Temos aqui liquidez de baixa resistência, ok? Do outro lado. Então, se eu quisesse efetuar a minha entrada, né? Usando o gráfico diário, eu já teria aqui, ok? Deste Fair Value Gap, já tenho aqui a liquidez de alta resistência, então o breaker poderia ser o meu gatilho aqui. Então, no momento em que ele voltou para o breaker e este Fair Value Gap, já poderia usar o gráfico diário. E qual seria o meu alvo se eu estivesse a usar o gráfico diário? Seria a liquidez externa, de interna para externa, ok? De interna para externa. Então, onde é que está essa liquidez externa? Temos aqui, ok? Baixa resistência, ok? Então, agora estou a antecipar a ver preços altos, ok? Preços altos aqui, até o mercado conseguir variar esta liquidez externa, ok? A primeira são esses topos iguais aqui, ok? Então vamos focar aí, por enquanto, nesses topos iguais. Voltando aqui para o gráfico de 15, ok? Gráfico de 15. Vamos marcar as nossas kill zones. Primeiro das 9h30. Ok? Será um vídeo longo, mas assistam até o final, ok? Estou a tentar colocar tudo aqui neste vídeo. 9h30 até as 12. Ok? 9h30 até as 12. Tirar isto só para não estar aqui a atrapalhar. Essas anotações do dia anterior aqui só para não estarem a atrapalhar. Opa. O Trading View é melhor, mas ok, esta aqui eu uso para o backtest, então não temos como, ok? Então, notem que ainda, olhando aqui para este gráfico de 15, o Market Maker Buy Model ainda não está completo, a consolidação inicial ainda está intacta, ok? Então, varemos aqui a liquidez deste ponto. Opa, vamos marcar os pontos que estão ainda com a liquidez. Então, esta seria a última fase aqui de distribuição, ok? Do Market Maker Buy Model. Então, temos aqui a última fase de distribuição. Então, esta, além de ser a última fase de distribuição, se forem notar, é um breaker também, ok? Então, o mercado, o que é que pode acontecer aqui neste dia? Ele pode voltar até o breaker antes de continuarmos a subir para variar a liquidez externa de onde? Do outro lado lá da curva, ok? Então, temos a liquidez externa aqui, acima deste topo, temos a liquidez externa acima deste topo, temos a liquidez externa acima aqui, que seria a consolidação inicial do Market Maker Buy Model, ok? Então, já temos aqui a quebra de estrutura de alta probabilidade, que foi a última fase de distribuição. E além disso, também faremos esta liquidez externa aqui, ok? Liquidez externa aqui.
temos o breaker. Então, vamos marcar o breaker. Ok. Vamos marcar o breaker. Neste ponto. Ok. Então, normalmente eu costumo fazer as análises logo aí, já quase na abertura do mercado, que é às 9h30, ok? Então, sessão de longe, estou com o gráfico fechado, ok? Até ele chegar aí na minha sessão. Então, já marquei lá. Então, este é o breaker que ele deixou no dia de ontem, ok? Que foi o breaker que usamos aí para projetar o alvo do dia anterior, ok? Então, vamos ver aqui, sessão de Londres, ele continua aqui a subir, ok? Então, notem que subiu, mas não variou aquela liquidez externa lá, não, ainda, ok? Ainda está intacta, a liquidez externa aqui, a liquidez externa daqui também e deste outro ponto, ok? Então, ainda está intacta, vou deixar aqui, ok? Então, notem que agora, neste dia, isto é terça-feira, ele já variou aqui a máxima do dia anterior. Onde é que foi a máxima do dia anterior aqui? Ok? Este ponto aqui. Deixa eu marcar assim. Este ponto era a máxima do dia anterior. Já variamos a máxima do dia anterior. Então, não há probabilidade dele vir variar aqui a mínima do dia anterior. Ok? Também, a mínima do dia anterior é de alta resistência, ok? Olhando aqui para os fundos, temos alta resistência. Então, nós queremos procurar os nossos alvos, devem ser de baixa resistência, ok? Como podem ver aqui, o final deste Market Maker Buy Model tem lá uma baixa resistência, ok? Então, vamos aqui. Queremos uma compra onde? Abaixo do preço de abertura das 9h30, que seria este ponto. 9h30. Ok? De preferência queremos a nossa compra aí abaixo deste ponto, ok? Temos um pequeno breaker aqui, ok? Mas o meu foco, ok? Como isto era a sessão aqui de Londres, bem provável que ele venha parar aqui a liquidez. Se forem olhar aqui, temos, comparando esses fundos, temos aqui antes do breaker, temos estes fundos duplos, temos a liquidez aqui também abaixo destes fundos, ok? Então há uma probabilidade aqui do mercado variar a liquidez aqui, ok? Variar aqui também a liquidez aqui deste ponto a vir até este breaker, ok? Porque temos baixa resistência aqui, ok? Baixa resistência. Isto é um breaker, ok? Isto é um breaker, mas o meu foco seria este aqui. E também porque está numa zona de desconto, ok? Se formos a comparar este movimento aqui, este que está na zona de desconto, ok? Então, queremos ver, então já posso passar aqui para o gráfico de 5, na verdade, ok? Então, se forem olhar também para o gráfico de 5, em termos de liquidez, o que é que nós temos? Temos que ter sim o breaker aqui, ok? Temos que ter sim um breaker aqui, mas vamos analisar como é que nós estamos em termos de liquidez aqui. O mercado variou a liquidez. Eu sempre olho para o outro lado. Depois do MSS, olhem para o outro lado da curva à procura de liquidez. Variou a liquidez externa deste fundo, voltou para a liquidez interna, aqui, acima do preço de abertura, ok? Temos esta liquidez externa. Então, aqui, se quisermos, poderíamos estar a aproveitar tipo uma venda, ok? Porque onde é que está a próxima liquidez? Depois dele reagir desta liquidez interna, estaria à procura de liquidez externa. Onde é que está a liquidez externa aqui? Temos este fundo aqui, ok? Temos este fundo e temos este outro fundo aqui. Nós também poderíamos olhar como um pequeno Market Maker Buy Model, ok? Mas também devemos estar a prestar atenção aqui neste breaker, ok? Daqui também pode, se quiser, pode reagir, ok? Pode reagir aqui deste breaker. Então, aqui o que nós estaremos à procura é de ver um novo MSS se nós quisermos compras. Queremos procurar um novo MSS abaixo aqui do preço de abertura de preferência, ok? Antes de ver o mercado aqui a continuar a subir, ok? Então, variou externa, veio para interna, estaria à procura agora de liquidez externa. A liquidez externa, eu não estaria a olhar para este fundo já está aqui do lado do vendedor, ok? Então, estaria à procura da liquidez externa aqui neste ponto, ok? Este ponto aqui seria o meu alvo, ok? Ou este aqui, ok? Então, eu vou esperar para ver o que acontece. O meu foco é aqui. Então, notem que ele variou, depois de reagir da interna, vou buscar a externa onde? Do outro lado da curva, que é aqui e aqui, ok? Ele agora estaria à procura de interna,
ok? Então aqui neste caso continua aqui a baixar, estamos no breaker, não, este é o breaker, a primeira linha aqui é o breaker do gráfico diário, ok? Então como já reagimos lá, eu vou tirar só para não estar a atrapalhar aqui nas nossas análises. Este é o novo, o breaker aqui do gráfico que marcamos ali no gráfico de 15 minutos, ok? Então posso usar o breaker se eu quiser já para compra, ou se vocês quiserem podem esperar por uma confirmação. Ele aqui já está no breaker, ok? Vou usar o breaker aqui para efetuar a minha entrada, ok? Vou usar o breaker para efetuar a minha entrada, porque estou a antecipar preços altos. O que é que eu estou a antecipar preços altos? Estamos perante um market maker buy model, né? Olhando aqui para o gráfico de 5, ok? Olhando aqui para o gráfico de 5, estamos perante um market maker buy model. Ele variou a liquidez externa aqui desta fase de distribuição, ok? Então agora está à procura de uma liquidez interna. Depois de variar a externa, ele volta para a interna. Onde é que tem interno? Notem que tem um fair value gap aqui, acompanhado pelo breaker, ok? Então vou efetuar aqui a entrada, neste ponto, stop, ok? Vou usar o break, não vou colocar aqui embaixo, senão estaria a arriscar muito, ok? Vou colocar o stop aqui, vou usar mesmo o breaker, a vela de alta, então estou aqui a prestar atenção aqui na vela de alta, neste ponto. Meu alvo, onde é que seria? A liquidez externa lá do outro lado da curva, ok? Que seria este ponto, aqui, ok? Do outro lado da curva. Opa. O que eu fiz aqui? Calculate the risk. Did not specify the stop loss. Ok. Stop loss. Coloquei no lugar errado aqui. Então, stop. Estou aqui a prestar atenção no breaker. Só acreditar que o breaker vai oferecer aí suporte. E o alvo na liquidez externa, aqui do outro lado da curva. Ok? Do outro lado da curva, não este. Não este aqui. Ok? Então, estou a prestar atenção aqui do outro lado da curva. Então, eu tenho aí a minha entrada. Já tenho o alvo. Ok? Agora, vamos analisar aqui de uma outra forma. Já varemos a liquidez aqui do dia anterior, ok? Então, poderemos a máxima do dia anterior, né? Estamos a antecipar agora o mercado a vir até esta liquidez, ok? Mas ele também pode conseguir vir até a consolidação inicial, ok? Pode vir até a consolidação inicial, ok? Já variou a máxima deste dia, pode também variar a máxima do outro dia, ok? Mas vamos seguir o passo a passo, né? Vamos focar aqui nesta liquidez deste ponto. Vou tirar esta linha verde aqui só para não atrapalhar. Então o alvo é a liquidez externa do outro lado aqui da curva, ok? Então vou passar aqui para o gráfico de 5, ok? Se quisesse poderia esperar pelo MSS, ok? Mas entrei logo já pelo breaker, ok? Mas logo que tiver o MSS vou reduzir aí o stop, ok? Mas se forem anotar isto já dá no mínimo 2, ok? Estou abaixo do preço de abertura, ok? Tem essa liquidez aqui de baixa resistência aqui neste ponto, ok? Então, se formos olhar aqui para o gráfico de 5, isto também seria um pequeno market maker buy model. Então, eu poderia esperar também, se eu quisesse, aí, para ver o mercado a quebrar esta última fase de distribuição, ok? Então, deixou aqui um breaker. Ele volta para o breaker, ok? Volta aí para o breaker, poderia ser a minha oportunidade, mas notem que foi durante o intervalo, então nem estaria focado aí nesse ponto, ok? Então daqui, vamos ver se ele varia a liquidez externa lá do outro lado, ok? Variou a liquidez externa lá do outro lado da curva, atingindo aí o nosso alvo, ok? Mas como eu disse, se ele quiser, pode continuar também a subir. Como ele variou esta aqui, a externa. Então, depois dele variar a externa, deixa eu explicar aqui. Variou a externa, teria de voltar à liquidez interna, né? Teria de voltar aí à liquidez interna. Então, estamos na sessão da tarde das 13. Então, das 13 às 16h10. Ok? Esta seria a sessão aqui da tarde. Ok? Na sessão da tarde, ok? Se quisesse, ele poderia voltar aqui a esta liquidez interna. Vamos ver se ele volta para dar oportunidade aos traders da sessão da tarde. Não, ele já continua aqui a subir.
continua a subir. Onde é que está o próximo ponto de liquidez externa? Aqui. Ok? Mas uma operação por dia já é suficiente. Não, variou essa externa aí. O que nos resta agora é aquela lá do início da consolidação inicial. Ok? Acho que com esse movimento aí ele já varia lá a liquidez da consolidação inicial, que é este ponto, ok? Então aqui ele já completou o Market Maker by Model, ok? Já variou a liquidez aí, a consolidação inicial, já completou o Market Maker by Model, olhando aqui para o gráfico de 15, ok? Então, esse dia já terminou para nós, vamos para o próximo, ok? Vamos tirar aqui as anotações. Vamos sempre lá para o gráfico diário. Então, o gráfico diário nós vamos olhar aí para o gráfico diário diariamente, ok? Vamos olhar para o gráfico diário diariamente, ok? Vamos aí para o diário. Como é que nós estamos, ok? Tivemos aí pela de alta, e até este ponto completou. Então, notem que aqui no gráfico diário nem conseguimos ver aquele Market Maker by Model que estávamos a ver lá, ok? No gráfico de 15. Mas ele já completou. Vamos agora para o próximo dia. Estou à espera de ver preços baixos? Não, ainda estou à espera de ver preços altos. Até o mercado chegar aqui, ok? Então, diário é para termos esta visão a longo prazo, ok? Então, como eu disse, se eu tivesse comprado aqui pelo breaker, né? Só tirei aquela outra linha aqui de cima aqui, né? Como podem ver aqui. Se eu tivesse entrado pelo breaker, o meu alvo seria a liquidez externa em cima desses pontos, ok? Então, vamos continuar aí procura das nossas compras. Então, estou aqui. Então, saí do diário para o 15. Vou tirar isto só para não nos atrapalhar aqui na nossa visão. Vamos para o próximo dia. Ainda não completou aqui este ano. Ok. Então, Kill Zone das 9h30 até às 12. Ok? Vamos ver aqui em termos de liquidez. Se forem olhar agora, ok? Se eu for para o gráfico de 1 hora, vai ficar um pouco mais claro. Vamos olhar para o gráfico de 1 hora. Temos também um Market Maker by Model. Temos aqui o lado vendedor, temos aqui o lado comprador, ok? Então, esta foi a última fase de distribuição, olhando para o gráfico de quê? De 1 hora, ok? Esta que era a consolidação inicial no gráfico de 15 é a última fase de distribuição, olhando para o gráfico de 1 hora, ok? Então, este ponto, notem que ele variou a liquidez externa, de onde? Do outro lado da curva, que é este ponto, o último ponto onde eles venderam, ok? Então daqui, estarei a antecipar, a ver o mercado a vir até a liquidez interna, ok? Tem liquidez interna aqui, com este Fair Value Gap. Tenho aqui que este que está próximo ao breaker, ok? Mas aqui também, olhem, o que eu digo na aula sobre o Market Maker by Model. Vamos olhar lá para o outro lado, vamos puxar aí as velas lá do outro lado para este lado, ok? Então, ele nem precisa, se ele quiser pode até nem chegar aqui neste breaker, ok? Já pode respeitar aí logo este Fair Value Gap aqui. Por quê? Porque temos este bloco de mitigação, esta vela aqui, ok? Ele já pode daqui continuar a subir, ok? Mas vamos ver o que é que acontece antes de ele chegar aí na nossa kill zone, ok? Volta para ali, para aquela liquidez interna, já estamos dentro aí da nossa kill zone, ok? Então preste atenção, vamos voltar lá para o gráfico diário, aliás de 1 hora. Ele voltou para onde? Para a liquidez interna, ok? Variou a externa, do outro lado da curva, variou a externa, voltou para a liquidez interna e vejam aqui, ele volta para esta liquidez interna, tem a reação de onde? Desta vela aqui, ok? Que está do outro lado. Então, para quem não percebe, é só assistir aí a aula sobre o Market Maker Buy Model ou Sell Model, ok? Então, vou marcar aqui o preço de abertura.
Marcar aqui o preço de abertura das 9h30. Então, nós só queremos nos alinhar aqui, ok? Ou seja, o MSS que nos leva para cima lá. Então, temos aqui preço de abertura das 9h30. Ok? Então, vamos ver aqui. Temos aí o MSS, mas não consigo ver ainda o Fair Value Gap. Ok? Consigo ver ainda o Fair Value Gap. Ele continua a subir e prestem atenção aqui. Este seria o meu lado da curva, né? Vendedor. Tenho este ponto, ok? Que o mercado variou a liquidez aqui. Do outro lado da curva, né? Neste que é o gráfico de 5 minutos, seria um pequeno market maker buy model, ok? Então aqui ele variou esta liquidez externa deste ponto, ok? Vamos ver se ele volta para a interna, ok? Interna seria o fair value gap que ele deixou aqui. Voltou aqui para a interna, ok? Opa, já poderia usar esta liquidez interna aqui, né? Poderia usar esta interna para efetuar aí a minha entrada, ok? Para a externa, do outro lado aqui da curva, volta para a interna, poderia usar isto para a minha entrada, ok? E notem que aqui, pelo fundo, olhando aqui para os fundos, né? Temos o quê? Liquidez de alta resistência. Mesmo se eu puxasse aqui com este, teremos aqui uma liquidez de alta resistência. Aqui tem baixa resistência. Ok? E já sabemos também que olhando aqui para o gráfico de 1 hora, ele já reagiu da liquidez interna. Ok? Então daqui ele já pode continuar a subir. Ok? E olhando para o gráfico de 1 hora, depois de reagir desta liquidez interna, temos o MSS aqui. Ele quebra este topo, volta para a interna, ok? Volta aqui para a interna, então daqui ele já pode continuar a subir. Então, neste ponto, né? Nesta aqui eu já poderia efetuar a entrada. Se eu vou simular, ele vai abrir aqui, mas o meu foco é isto, ok? Só para simular aqui a operação para vocês poderem ver, ok? Stop estaria aqui. A liquidez interna que eu estaria focado seria esta, ok? Deixa eu colocar o stop. O alvo, vamos procurar aí a liquidez externa, ok? Olhar aqui para o gráfico de 15, ok? Então, quero olhar para o outro lado lá da curva, onde é que nós temos aí a liquidez externa, ok? Primeiro, vamos ver entre a máxima e a mínima do dia anterior. Já varemos a máxima aqui do dia anterior? Não. A máxima do dia anterior seria este ponto aqui, mas está próximo, ok? É uma liquidez externa, sim, mas a liquidez externa que nós estamos à procura é sempre do outro lado lá da curva. Então, onde é que nós temos essa liquidez externa lá do outro lado da curva? Vou dizer aqui. Temos um topo aqui, ok? Temos este topo aqui. Então, estarei a antecipar, vamos ver se ele consegue vir até este ponto, ok? Opa. Não queria o gráfico diário, não. Ok? Ver se ele consegue ir até aquele ponto lá do outro lado da curva, ok? Então, estou sempre à procura da liquidez externa do outro lado da curva, ok? Então, como eu disse, estamos perante um market maker buy model, olhando para o gráfico de 1 hora também, ok? Buy model, já quebramos a última fase de distribuição, que seria a nossa quebra de estrutura de alta probabilidade. Ele já voltou aqui para a liquidez interna, reagindo deste bloco aqui de mitigação, ok? Esta vela aqui de alta, então não precisa, ele nem precisa chegar aqui, ok? Precisa chegar aqui neste ponto, já pode continuar aí a subir. Vamos ver, já entramos, né? Então a entrada eu queria que fosse aqui mais, ok? Não tem nenhum problema aí. É só para simular, ok? Então teremos o stop um pouquinho mais curto e o alvo está lá em cima. Vamos ver o que acontece. Notem que o que eu estive a falar sobre o preço de abertura voltou novamente aqui para o preço de abertura, ok? Ainda está na liquidez interna, presta atenção. Liquidez interna voltou aqui para o preço de abertura, ok? Por isso que é muito importante marcar o preço de abertura. Se vocês ainda não acreditam nisso, epá, vejo que alguns ainda não marcam os preços de abertura, mas está aqui exemplo claro. Voltou para o preço de abertura para dar aqui a oportunidade e estamos aqui continuar a subir, ok? Espera aí se ele vai até o nosso alvo.
ok? Nossa liquidez externa lá, ok? Ainda estamos agora na sessão da tarde, ok? Estamos aí agora na sessão da tarde, das 13 até as 16h10, ok? Vamos ver aí. Então, novamente, para dar aqui a oportunidade aos traders da sessão da tarde. E atingiu aí o nosso alvo, ok? Então, vocês já conseguiram ver aqui que o mercado está à procura de liquidez. E essa liquidez nós vamos ver sempre do outro lado da curva, ok? Então aqui temos o Market Maker Buy Model e ele veio variar agora a liquidez de onde? Então, variou a externa, voltou para a interna. De interna, estaria à procura da externa. E essa externa não seria esta, não. Seria do outro lado da curva. Então, já repeti isso aí várias vezes aqui neste vídeo, ok? A liquidez externa que ele foi buscar foi esta. Ok? Isso são coisas que nos vídeos do YouTube eu não explico tipo essa parte, ok? Só falo de liquidez interna para externa. Liquidez interna para externa. Então, isto é que eu estou a me referir quando falo de interna para externa, ok? Estou a olhar para os market makers, buy model ou sell model, ok? Então, já atingiu aqui o objetivo do dia. Vamos passar para o próximo dia. Então, quando vocês estiverem a olhar o mercado em termos de market maker, buy model ou sell model e em que ponto desse market maker, buy model ou sell model vocês se encontram, vão facilitar muito aí as vossas operações, vão reduzir muito as vossas perdas, ok? Vamos passar novamente aqui para o gráfico diário. Então, no gráfico diário, já conseguimos atingir aqui o objetivo? Não. Então, continuamos com o quê? Com os viés de alta, ok? Continuar aí com os viés de alta. Então, vou passar novamente aqui para o gráfico de 15, ok? Também varemos a liquidez lá externa, daquele ponto, ok? Deste ponto aqui, que era uma fase de distribuição, ok? Temos a externa, então, da externa ele pode vir até a interna, né? Então, vou colocar aqui as nossas kill zones. Próximo dia, então, aqui nós estamos agora, isto é segunda, terça, quarta, ok? Então, nesta semana ele formou a mínima na segunda-feira. Estamos agora na quinta-feira. Quinta-feira normalmente é o dia onde ele costuma atingir o objetivo, ok? Então, podemos ver aqui nesta quinta-feira o mercado a variar esta liquidez externa aqui do início da consolidação, ok? Então, nesta quinta-feira há esta probabilidade de ver isso, ok? Então, vamos marcar aqui a kill zone das 9h30 até as 12. Então, as nossas entradas queremos sempre dentro destas kill zones, ok? E onde teremos aí as nossas operações de alta probabilidade, ok? Então, varia aí a liquidez externa. Vamos ver aqui, ok? Estamos aqui dentro da nossa kill zone agora. Ok? Então, tem esta a interna aqui. Vamos ver se... Deixa eu marcar o preço de abertura. Preço de abertura, 9h30, ok? Ok. Preço de abertura, 9h30. Ok. Então, passar para o gráfico de 5, ok? Gráfico de 5. Deixa eu ver aqui, então. Lá, já sabemos que ele variou a interna. Aliás, a externa. Voltou para a interna, ok? Vamos ver o que acontece aqui, porque ele ainda, se quiser, pode vir variar este fundo aqui novamente, só para tramar os traders que entraram aqui na sessão de Londres. Mas não vamos forçar nada. Se tivermos o MSS, vamos continuar, ok? Aqui temos o breaker, ok? Nesta área temos um breaker, como podem ver. Então, temos aqui o nosso MSS, ver se ele deixa o nosso Fair Value Gap. Deixou o nosso Fair Value Gap onde? Presta atenção aqui, preço de abertura.
voltou ao preço de abertura, ok? Vamos efetuar aqui a nossa entrada. Stop, baixa aqui do fundo e stop abaixo do fundo, o alvo, ok? Depois vou organizar o alvo, vamos procurar onde? Market Maker by Model, do outro lado aqui da curva, ok? Então, hoje como é quinta-feira, o mercado tende a atingir o objetivo da semana. Então, nós entramos lá pela liquidez interna, estamos a antecipar a ver o mercado a variar a liquidez externa. Onde é que está a liquidez externa? No início da consolidação, ok? No início lá da consolidação. Então, por ser quinta-feira também, podemos ver este cenário aí. Vamos ver o que acontece. Cadê isso? Sobe, ok. Sobe. Vamos ver se ele consegue atingir lá o objetivo. Ainda estamos bem distantes. Tem algum sítio aqui? Vamos ver se tem algum sítio para fechar parcial. Ok. Um sítio para fechar aqui a parcial. Parece que vê algo. Não. Ok. Mas em algum ponto aí já teria fechado a parcial. Com certeza. Vamos ver aqui pelo gráfico de 1 hora. Ok. Aqui. Ok. Neste ponto. Isto é um pequeno breaker, ok? Variou aqui a liquidez do topo, variou a liquidez do fundo, então poderia estar a fechar uma parcial aí, ok? Nesse ponto também já temos um bom risco de retorno, ok? E nem mostrei como mover o stop, nada, ok? Então, deixa eu mover aqui o stop para o ponto. Então, normalmente depois de fechar a parcial, eu costumo fechar aí, aliás, mover o stop para o break-even, ok? Mas nem sempre, porque tem que prestar atenção se ele variou a externa. Se o meu ponto de entrada estiver próximo de uma liquidez interna depois dele variar a liquidez externa, eu mantenho o meu stop, né, aí abaixo, ok? Eu quero ver aqui como fechar parcial. Tinha uma opção, eu tinha certeza. Tinha uma opção aqui para fechar a parcial. Porque senão o vídeo vai ficar ainda mais longo. Vamos deixar assim. Já estamos agora na sessão da tarde. Né? Já agora na sessão da tarde, das 13. Vamos ver se ele consegue atingir o alvo. Ainda nesta quinta-feira. 16h10. Então o mercado aí continua a subir. Já saímos aí dentro da sessão, mas ok, ainda não terminou o dia. Ok, agora já terminou o dia. Então aqui, ok, aqui logo a terminar o dia eu já teria a fechar essa posição. Não deixa até o dia seguinte. Então foi quinta-feira, mas ele não conseguiu atingir o objetivo. Não tem nenhum problema. Então ainda temos um espaço até chegar lá. Fechei a posição. Vamos para o gráfico diário para ver como é que nós estamos. Gráfico diário. Já atingimos o objetivo no gráfico diário? Não, ok? Os topos aqui iguais ainda estão intactos, ok? Então este dia, sexta-feira, ele pode conseguir aí atingir já o objetivo. Quando ele não consegue atingir o objetivo na quinta, sexta-feira, ele tem essa continuação, ok? Mas na maioria dos casos vão notar que ele quinta-feira atinge o objetivo, ok? Então estamos aqui no próximo dia já, vamos marcar a kill zone, ok? Opa, que isso, que é isto? Isto é domingo já? Espera aí. Será que eu estou a contar mal aqui os dias? Para quinta hora sexta isto? Segunda, terça, quarta, quinta. Qual é a data? Ok. Então isto pode ser sexta, na verdade. Estou a ver aqui, isto era 23 de dezembro,
Então, 24, acredito que foi feriado. Ok, já percebi. Então, este já é segunda-feira. É isso? Não. O que está acontecendo? Ou o mercado fechou cedo, então. Que eu estava aqui a tentar marcar os horários. Aparecem uns horários estranhos aqui. 19. O que está acontecendo? Ah, ok. Agora estou no domingo, sim. Então é isso. Teve um pequeno feriado aí. Então a semana foi curta. Então agora estamos na segunda do dia 27. Então, Killzone. Isto é 27 de dezembro. Ok, Killzone. Teríamos das 9h30 aqui até as 12. Ok? 9h30 até as 12, ok? Tinha ali a minha Killzone. A seção de Londres. Ok? Então, estamos aí agora na seção de. Desculpa. Seção de Nova York. Ou seja, seção da manhã de Nova York, ok? Então vamos marcar aqui preço de abertura. 9h30. Ok? Então, preço de abertura vocês vão usar aí, por exemplo, para quem opera o Euro USD já sabe também quais são as kill zones. Para quem opera o mini dólar ou mini índice, já sabe também quais são os horários. É só marcar o preço de abertura, ok? E seguir, ver se estou num market maker buy model ou estou num market maker sell model, ok? Então até agora ainda não conseguimos atingir aqui o início, ou seja, a consolidação inicial, ok? Então ainda temos um espaço para chegar até lá, ok? Então, gráfico aqui de 5. Então, preferência. O mercado aqui variou. Esta liquidez aqui deste fundo. Estamos abaixo do preço de abertura, ok? Então, queremos a nossa entrada abaixo do preço de abertura. Vamos ver se ele nos dá. Opa. Esqueci de marcar algo aqui. Então, ele já disparou, ok? Vejo aqui um breaker. Vamos ver se ele chegou aqui no breaker. Vamos ver pelo gráfico de 15. Então, pelo gráfico de 15, eu tinha um breaker aqui. Exatamente. Então, ele respeitou aí já o breaker e disparou aí o mercado, ok? Então, o que é um breaker aqui? Notem que tínhamos o fundo, ele variou aqui a liquidez do fundo, depois veio variar aqui a liquidez do topo. Então, esta área tínhamos um breaker. Então, perdi aqui a oportunidade de entrar pelo breaker abaixo do preço de abertura. Ok? Ele já vale a seguir aí a liquidez lá do início, né, da consolidação inicial aqui deste market maker buy model. Então o programa já está completo, ok? O programa de compra já estaria completo aqui, ok? E se formos olhar lá para o gráfico diário também ele já variou aqui a liquidez acima desses topos iguais, ok? Então aí termina o dia, ele vai preencher este Fair Value Gap, ok? Então variou a liquidez externa, ok? Se ele variou a liquidez externa, notem que ela ainda não veio até aqui, ok? Variou a liquidez externa, vou ignorar isso, variou a liquidez externa, também tinha Fair Value Gap, então poderíamos estar a antecipar agora o mercado a vir até a uma liquidez interna, ok? Teremos de antecipar ver o mercado a vir até uma liquidez interna. Onde é que temos a liquidez interna? Temos aqui. Esta seria a mais próxima. Então este será o último exemplo aí que eu vou dar. Vamos ver este ponto, ok? Então temos este Fair Value Gap. Ele pode ainda baixar um pouquinho mais, né? Até a liquidez interna. Vamos ver se isso acontece lá nos tempos gráficos menores. Então estou aqui no gráfico de 15. Então este é, tendo em conta, este é uma segunda-feira. Agora estou na terça. Marcar aqui. Tinha aqui o zone das 9. Então, este dia não consegui, a operação me escapou aí, ok? Sem nenhum problema, 9h30 aqui.
até as 12, ok? Opa, até as 12. Então, preste atenção aqui numa outra coisa. Varemos a liquidez externa, ok? Não se esqueçam. Ele completou o Market Maker by Model. Então, variou aí a externa. Ele poderá estar a antecipar a ver o mercado a vir até a interna, que é o que estávamos a ver aqui também pelo gráfico diário, ok? Então, poderíamos vir até mais ou menos esta liquidez interna aqui, ok? Short Value Gap, ok? Esta é uma liquidez interna, ok? Então, temos esta vela aqui de baixa também que poderia estar a oferecer aí suporte ao preço antes de continuar a subir, ok? Porque aqui temos liquidez de alta resistência, ok? Aqui temos a de baixa resistência, ele já variou um ponto, mas ainda pode continuar a subir aí, ok? Então, vamos ver aqui pelo gráfico de 15, ok? Vamos ver. Continua a subir, então chegamos aí na nossa sessão, ok? Da manhã, sessão da manhã, varemos a máxima, né, do dia anterior. Se varemos a máxima do dia anterior, nós teremos à espera de ver o mercado a variar também. Opa, deixa aqui. Marcar a mínima do dia anterior, ok? Normalmente ele costuma variar um lado só. Variou a máxima, iremos estar a antecipar a ver o mercado a vir até um fair value gap aqui dentro deste intervalo, ok? Então, se forem a prestar atenção agora, ok? A sessão de Londres teve este grande movimento aqui. Normalmente quando isso acontece, a sessão da manhã não costuma ser lá grande coisa, ok? Mas agora, prestem atenção aqui. Eu estou a ver isto agora, como estou a antecipar a ver o mercado a vir até dentro deste intervalo aqui, né? Do dia anterior. Estou a ver isto aqui como a consolidação inicial do Market Maker by Model. Aliás, do Sell Model nesse caso, ok? Estaria a ver isto como a consolidação inicial. Esta seria a última fase, né? Aqui. Vamos ver se ele nos dá aqui o nosso MSS. Temos aqui agora o nosso MSS. Ou a quebra de estrutura aqui, que seria de alta probabilidade. Opa, acho que não marquei o preço de abertura do dia. 9,5 seria aqui. Ok. Vamos ver se ele volta aqui. Então, este seria o MSS. Ou a quebra de estrutura de alta probabilidade aqui neste Market Maker Sell Model. Temos a liquidez aqui de alta resistência. Ok? Então, este é um pequeno Market Maker Sell Model. Ok? Então, temos aqui. Então, agora temos o breaker. Ok? Fechou aqui abaixo. Temos o breaker. Poderíamos estar a olhar isto como um breaker. Preço de abertura aqui. 9,5. Ok. Deixa eu ver se ele volta lá. Não, continua aqui a baixar. Não tem nenhum problema. Notem aqui. Variou a externa. Ok. Variou a externa aqui deste ponto. Já varemos a liquidez da consolidação inicial? Não. Ok. Agora ele varia aqui agora a liquidez da consolidação inicial. Então o que eu estava aqui à espera era ver variou externa, voltar aqui para a interna. Então não nos deu nenhuma oportunidade. Neste dia não vi nenhuma oportunidade ainda de venda, ok? Então agora como ele já completou aqui o Market Maker Sell Model, olhando para o gráfico de 5 minutos, ok? Varemos aqui a liquidez deste ponto, ok? Que é externa também, ok? Podemos antecipar aqui que ele volte à liquidez interna, né? Podemos antecipar que ele volte aí à liquidez interna antes de vir até um fair value gap aqui um desses pontos, ok? Então voltou aí a interna, voltou a interna. Então aqui neste ponto poderíamos ter aí a nossa entrada, ok? Só não é feito. Eu estou a tentar ser um pouquinho mais rápido, ok? Da interna, ok? Quando ele voltou aqui da interna, poderemos estar a antecipar ele ir buscar a externa lá do outro lado, ok? Além aqui desta consolidação inicial que ele variou, notem que reagiu da interna, poderíamos ir buscar uma outra liquidez externa aqui do outro lado, tínhamos estes fundos, ok? Tínhamos este fundo
e tínhamos este, ok? Ele poderia também querer variar aqui a liquidez deste fundo, ok? Que é o que aconteceu aqui, como podem ver. Agora vou buscar a interna novamente, ok? Então, vocês vão fazer isso, já vos mostrei como vocês estarão à procura aí dessa liquidez, ok? Sempre olhem para o outro lado da curva, ok? Tentem combinar esses market makers, buy models e sell models, ok? Então, as vossas análises sempre iniciem pelos tempos gráficos maiores, ou seja, nesse caso, você vai que olhar para o gráfico diário, ok? Então, a linguagem é essa, é simples. De interna para externa, externa para interna, ok? Muito simples. Isso aplica-se em todos os tempos gráficos, ok? Então, tentem também ver isso, combinar aí com os market makers, buy models e sell model, ok? Então, acho que vou fazer aí o próximo backtest usando um par de Forex, ok? Então, este é do Nasdaq, vou já aí atualizar.